Personagens de Dragon Ball que foram mal aproveitados. Bom, galera, no primeiro vídeo que eu fiz aqui, né, na parte 1 que eu fiz relacionado a esse tema, eu trouxe aqui, né, personagens que, na minha visão, foram muito mal aproveitados dentro da obra. O vídeo fez um grande sucesso, então por isso eu resolvi trazer aqui a parte 2. Então, como eu sempre peço, já eleve o som aqui e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral, e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto aqui. Quem você acha, né? Qual o personagem que vocês acham que foram muito mal aproveitados, que foram desperdiçados na história de Dragon Ball? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Como disse lá na intro do vídeo, esse aqui é o vídeo número 2, né? É a parte 2 de um tema que eu já trouxe aqui no canal há um tempinho aqui atrás. O pessoal curtiu bastante e eu resolvi fazer a parte 2. E para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui, o link aqui no card, né? Para você clicar aqui facilmente após assistir esse vídeo aqui, é claro, beleza? Então, dito isto, vamos embora pro primeiro. Yantia! Bom, galera, para quem conheceu Yantia através de Dragon Ball Clássico, né, que foi o início de Dragon Ball ali até os dias atuais, percebe, né, que assim como eu, percebe que o Yantia foi um personagem que foi aos pouquinhos, né, deixado de lado, até que chegasse o ponto em Dragon Ball Super que ele virasse somente uma piada. O Yantia virou uma piada, literalmente, ao pé da letra. E para mim isso não foi muito legal, porque assim, a gente teve ali a oportunidade de ver o Yantia lutando no Torneio do Poder, só que ele acabaram que pegaram ele para usar como piada e levarem outros personagens no seu lugar, inclusive o próprio Mestre Kami, né, que não chegava nem aos pés dos Guerreiros Z a partir da saga Z, e foi incluído ali de uma forma que aparentemente parecia estar mais forte que o Yantia em Dragon Ball Super. Isso eu não curti. Curti o Mestre Kami, mas não curti deixar o Yantia de lado, é claro. Então, se você pegar o Yantia desde Dragon Ball Clássico, você percebe o quê? Que o Yantia, ele tinha sua importância lá no Clássico. Porque assim, no 21º torneio, ele foi eliminado pelo Jack Chun, né, que era na verdade o Mestre Kami. No 22º torneio, ele enfrentou ali o Tenshinhan, galera. Então foi um lutaço ali, né? O Yantia foi bem humilhado pelo Tenshinhan, mas ele não deixou de ter sua importância até aquele momento. E no último torneio de artes marciais que teve em Dragon Ball Clássico, né, que foi o 23º torneio, ele enfrentou o Shen, que na verdade era o Kami-sama. Mas enfim, a gente passa para Dragon Ball Z, né, a gente tem aquele início contra os Saiyajins, onde o Yantia também é ridicularizado, porque ele foi morto pelo Saiyaman, que tinha basicamente ali a mesma força que o Raditz, mas os Guerreiros Z tinham treinado bastante. Então a maioria já tinha superado esses poderes, inclusive o próprio Yantia também. Só que acabou sendo morto de uma forma totalmente que ele ficou distraído, na verdade, né? Mas eu achei bem ridícula a forma que o Yantia morreu, né, na saga dos Saiyajins. E passando lá para a saga Freeza, ele estava morto, né? Não pôde lutar, mas no anime ele enfrentou ali o Riku. Eu achei bacana essa parte aí. Embora seja totalmente incoerente, eu achei bem bacana esse confronto dele com o Riku, né, mostrando o potencial do Yantia. E depois, passando para a saga dos Androids, aí esquece de vez, porque nessa parte dessa saga dos Androids, a única coisa que a gente tem ali do Yantia, que ele protagoniza, é a parte que o Android 20 perfura ele, e depois, mais para frente, né, ele está ali ajudando a cuidar do Goku, que para mim não é tão relevante assim. E na saga Cell, já na parte que o Cell ali tá perfeito, ele luta ali contra os Cell Juniores. No mangá ele só apanha, e no anime ele tem uma cena ali junto com o Tenshinhan, né, de redenção, que eu achei bem bacana, quando eles protegem ali o Goku, que tava bem cansado. E na saga Buu e Dragon Ball Super eu nem preciso nem falar, né, galera? Na saga Buu a gente só ficou como espectador, e em Dragon Ball Super a mesmíssima coisa, só que com uma grande porção de piada, de comédia, porque o Yantia virou totalmente uma comédia em Dragon Ball Super, como eu já havia dito aqui. E galera, assim, existe um mangá, não é fã mangá, mas existe um mangá que é até oficial agora, né, que foi lançado pela Panini, inclusive que eu comprei, tô esperando até chegar. E nesse mangá a gente vê que o Yantia tinha muito a apresentar para a obra.
Ele seria o mais poderoso? Não, galera, ele não seria mais poderoso, mas ele seria um guerreiro capaz, né, de lidar com as situações, né, vamos lá, com os guerreiros que são mais fracos que os personagens principais, que os vilões principais. A gente conseguiria ver ali um confronto bem bacana. Eu falei que em Dragon Ball Super ele virou uma piada? Sim, mas tem uma parte da saga Moro que a gente vê ali que o Yantia treinou, né, para esperar a chegada dos prisioneiros, né, dos capangas, dos comparsas do Moro. E ele até consegue enfrentar um ali, mas depois ele acaba dando mole. Enfim, essa parte aí eles conseguiram trazer de volta o Yantia para a história de uma forma que ele não ficasse totalmente galhofa, né, como ele ficou da maior parte de Dragon Ball Super. Então, se você seguir essa temática aí da saga Moro e também o que foi apresentado nesse mangá que eu citei aqui agora, onde o Yantia ele faz tipos de treinamento que deixa ele tão poderoso até mesmo contra o Vegeta da saga dos Saiyajins, então ali você começa a perceber que tinha métodos para você trazer o Yantia de volta para a história. Treinar na gravidade aumentada, treinar na sala do tempo. Na sala do tempo eu nem diria tanto, porque a sala do tempo o guerreiro fica mais velho em um curto período de tempo. Então, para os humanos, não seria jogo. Mas na sala de gravidade, eu acho que seria bastante eficaz, né, esse treinamento pro Yantia, assim também como a liberação de potencial do Patriarca, assim também como aquela liberação do potencial completo lá feito pelo velho Kaioshin. Então, são coisas que poderiam ter sido feitas com o personagem, assim como também com o Tenshinhan, enfim, com o Kuririn, para deixar eles mais fortes e não tão galhofa assim como a gente viu em Dragon Ball Super. Neo! Bom, galera, o Neo pra mim é um personagem fantástico que foi introduzido lá na saga Frieza junto ao Patriarca, enfim, todos os Namekusei, e que pra mim ele não foi aproveitado como deveria ter sido aproveitado. Como assim, Rafael? Porque assim, o Neo ele foi apresentado como o Namekusei mais forte que a gente já tinha visto na história de Dragon Ball, era o mais forte lá de Namekusei, e era o guarda-costas, digamos assim, né, do Patriarca, que era o ser mais importante, né, daquele planeta, daquela raça. E assim, galera, o Neo ele só lutou contra o Freeza. Ele não lutou, ele foi esculachado pelo Freeza porque não tinha condições do Neo vencer o Freeza naquela altura do campeonato. Mas a gente teve uma cena antes, uma situação antes, que o Neo estava indo em direção, né, a pedido do Patriarca, é claro, indo em direção lá ao Gohan, o Vegeta e o Kuririn, que estavam lutando contra as forças especiais de Neo. E é disso que eu tô falando. Tipo assim, o Neo ele tinha toda a sua chance de poder mostrar o seu poder de luta de uma forma bem bacana, né? Lutando com adversários basicamente do mesmo nível do que ele. Só que o Tio Akira na época, né? O Toei, enfim, resolveram tirar essa oportunidade, né? Tirar esse combate que seria, na minha opinião, seria épico entre o Neo ali, o Rikun, entre o Neo e o Whis, o Bota. Então, enfim, esses personagens lutando contra o Neo seria fantástico. E aí sim, depois, na minha humilde opinião, poderia chegar ali o Goku para salvar ali o Neo das mãos do Capitão Ginyu, ou talvez, quem sabe, do Whis e também do Bota. Enfim, na minha opinião, ele poderia derrotar o Rikun e depois chegasse o Goku ali para ajudar, né, digamos assim, a galera. Mas eles acabaram que não fizeram isso, acabaram que fizeram com que o Neo desistisse de ir para lá e voltasse para proteger o Patriarca e fosse totalmente humilhado pelo Freeza. Goten e Trunks! Bom, galera, nesse aqui vai ser 2 em 1, porque assim, tanto o Goten quanto o Trunks do presente, né, que é o pequeno Trunks, a partir da saga Buu, eles começaram a ter ali um destaque, porque eles apareceram justamente na saga Buu, mas a partir do momento que eles perderam o confronto para Majin Buu, né, para o Super Buu ali, eles passaram a ser descartados, literalmente descartados, em toda a obra, porque na continuação de Dragon Ball Z, que foi Dragon Ball Super, o Goten e o Trunks praticamente não deram as caras. Somente no anime a gente teve ali a presença do Gotenks lutando contra o Tagomar. Não, foi uma brincadeira contra o Tagomar. E depois, aquele confronto que eles tiveram ali, né, basicamente com o Vegeta Geleia, que também foi filha e também foi muito ruim. Então, não tivemos aproveitamento de Goten e Trunks. No mangá, na saga do Torneio do Poder, a gente tem ali um extra, ali, um bônus, um mini capítulo mostrando o que estava acontecendo, né, o que rolou com Goten e Trunks enquanto eles estavam na ilha do Android 17. Eles lutaram ali contra os Cell Juniores, enfim. Mas foi uma coisa bem curtinha que não teve nem como você saborear o suficiente, né, esses dois personagens. E agora, em Dragon Ball Super Super Hero, tanto no mangá quanto no filme, né, a gente teve ali também uma participação mais ou menos regular ali, digamos assim, né, de Goten e Trunks
assim, que eu curti a primeira parte que teve no mangá ali, né? Que antecedeu ali a chegada dos androides que apareceu no filme de Dragon Ball Super Hero, mas, todavia, porém, a gente tem ali um Goten que não foi muito bem explorado, foi mais o Trunks do que o próprio Goten. E depois que chegou ali o Cell Max, enfim, a galera, eles também fizeram a mesma coisa que fizeram no filme, se fundiram de forma errada e não tiveram nenhum aproveitamento, digamos assim, né, potencializado para que eles fossem importantes para a trama. E onde eu quero chegar com isso? Porque assim, galera, o Goten e o Trunks, desde que eles surgiram, eles são só apenas guerreiros que se fundem para poder lutar. E, na minha opinião, isso tinha que acabar. Por mais que eu sei que tem bastante pessoas que curtem o Gotenks, mas eu acho que tinha que acabar por causa de quê? Porque o Goten e o Trunks, eles precisam seguir os seus caminhos. Eles precisam ser independentes. Eles precisam ser guerreiros que sejam capazes de lutar sozinhos, sem precisar de fusão. Porque todo guerreiro que aparece, eles têm que se fundir para poder enfrentar. Então, para mim, isso está ficando muito maçante. Eu queria que tanto o Goten quanto o Trunks fizessem igual o Gohan, por exemplo, na saga Cell. Fossem independentes, treinassem para conseguir liberar todo o seu potencial, para assim, né, chegar ao nível de Vegeta, Goku e Vegeta, enfim, para poderem competir com esses guerreiros aí. Mas o que a gente vê é completamente o inverso, né? Os Goten e Trunks, quando eram crianças, gostavam de treinar, gostavam de participar dos confrontos, mas depois que eles cresceram um pouquinho só, né, ficaram um pouquinho mais velhos, eles abandonaram literalmente esse caminho, assim como fez o Gohan, indo para a escola e nas horas vagas bancando o super-herói. Mas toda vez que a situação aperta, né, que o caldo entorna, o Goten e o Trunks ou eles somem de vez da história, eles conseguem descartar o Goten e o Trunks de uma forma que eles desaparecem da história sem explicação alguma, ou quando eles aparecem para lutar, né, eles acabam se fundindo e tudo vira uma brincadeira. Isso foi o que foi mostrado em Dragon Ball Super e também em Dragon Ball Z na saga Buu. Quando eles se fundiram, eles passaram a maior parte do tempo brincando do que lutando contra o Majin Buu de fato. Bom, galera, então na minha opinião, né, na minha humilde opinião, esses foram os personagens que foram muito mal aproveitados, né, que foram também no passado mal aproveitados dentro da história de Dragon Ball. Se eu não citei algum personagem que vocês gostariam que eu citasse aqui nesse vídeo hoje, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E outra coisa, não esquece de ver o vídeo que eu deixei no card, né, sobre a parte 1 para quem não assistiu, que também tá muito bacana, beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um... Amém!